Bom, indo então para a última parte, a gente tem que dizer o seguinte. Obviamente que é época de exaltarmos o que Lutero fez e tudo mais. No entanto, eu costumo falar em reformas protestantes e não em reforma protestante. Em que sentido? Em cada região, a reforma teve características peculiares, próprias, específicas. Não tem uma reforma única. Lutero não foi o líder da reforma além da Saxônia. Isso não quer dizer que não seja já uma coisa importante. E não quer dizer que Lutero não tenha sido respeitado. Só para dar um exemplo. Eu vou falar um pouco de Calvino, até porque eu sou de uma igreja calvinista, então tem que vender meu peixe aqui, né? Mas Calvino é considerado de uma segunda geração de reformadores. Quando Lutero fixou as 95 teses, Calvino tinha 8 anos de idade. Então ele vem bem depois. Mas tem eu até podia ter trazido, né? Que tem em português uma coletânea de cartas de Calvino, e tem uma carta que Calvino escreve para Lutero. Pode ser que Lutero nem tenha lido, porque isso já é bem posterior. Lutero já estava mais velho e tal, e o Melanchthon que começou a administrar muita coisa na vida de Lutero. Inclusive o contato com outros protestantes de outras regiões e tudo mais. Então tem gente que acha que Lutero nem chegou a ler essa carta que Calvino mandou, né? Mas não dá para ter certeza. O fato é que numa carta que hoje seriam umas 2 laudas, umas 2 folhas assim, Calvino chama Lutero 2 vezes de meu pai espiritual. E eles nunca nem tinham se encontrado, eles nunca se encontraram pessoalmente. Mas Lutero tinha esse respeito, essa reverência. Calvino tinha esse respeito, essa reverência pelo que Lutero tinha feito, pelo que Lutero representava em termos de reforma protestante. Mas eu quero falar para a gente encerrar, de 2 personagens da reforma suíça, que é Zwinglio e Calvino, que eram franceses. E aí eu vou falar um pouco da França também, para a gente ver, com o exemplo da França, essa questão da ligação de religião com o poder político. Na questão de Lutero, essa ligação ajudou Lutero. Na França, a situação foi totalmente distinta, foi totalmente diferente. Mas eu vou encerrar falando de uma reforma chamada radical. E como que essa reforma radical parece que no período foi a única das reformas, ou o único grupo, a perceber e, portanto, a tomar uma atitude de dizer, olha, igreja é separada do Estado. Igreja é uma outra coisa. Bom, vamos ver se dá tempo de a gente chegar lá. Agora eu vou falar bem rápido sobre cada uma dessas coisas que eu falei. Essa é uma gravura antiga também do Zwinglio. O Zwinglio estudou nas universidades. Veja que ele tem a mesma idade do Erasmo, o Zwinglio, né? E basicamente do Lutero. Ele era um sacerdote que tinha estudado em Viena e na Basileia. Qual que é a importância de falar esses 2 nomes? É que essas 2 universidades eram centros de estudos renascentistas, humanistas. Então a teologia que eles ensinavam, a filosofia, não era mais a escolástica, não era medieval, eles estavam buscando uma renovação. Eram universidades cujo
principal teórico deles era Erasmo de Roterdã. O príncipe dos humanistas, né, desses filósofos renascentistas. Aí o Zwingli se torna sacerdote, ele foi trabalhar numa cidade pequena, que era essa cidade de Glarus, e porque tinha pouco trabalho, parte era camponesa, a parte que morava na cidade nem sempre tinha trabalho, era muito comum que os cidadãos dessa pequena cidade se empregassem como soldados dos príncipes e dos governantes da época. Então, nesse verão vai ter uma guerra, ele era do exército do príncipe A. No verão seguinte, ia ter outra guerra, e ele ia ser do exército do príncipe B, contra quem ele tinha lutado, né? Daí que vem essa expressão mercenário, né? Era o emprego deles lá. Isso é importante porque, como a gente está chegando no desenvolvimento do chamado Estado Nacional, que nem a gente falou há pouco, o Zwingli, lá na frente, vai juntar essa ideia de que um soldado não pode lutar por qualquer nação que não seja dele. E, em segundo lugar, ele não pode lutar por outra coisa que não seja pela fé. Aí ele juntou essas duas coisas quando ele foi trabalhar em Zurique. Antes de Zurique, ele passou por uma outra cidade, já um pouco maior, chamada Einsiedeln, que era uma região que tinha na Catedral de Einsiedeln, ele tinha relíquias, e o pessoal fazia peregrinação para adorar. Lembra no filme de Lutero, quando o cara chegou com um monte de relíquia, que ele ia conseguir sair 1 milhão de anos mais cedo do purgatório, né? Se lesse as relíquias todas, adorasse as relíquias todas e tudo mais. Aí, em 1519, o Zwingli vai para Zurique. Veja que Lutero já tinha fixado as 95 teses. Só que ele vai para Zurique já com algumas ideias reformadas e vai aplicar essas ideias em Zurique. Aqui tem uma coisa importante. Como que ele foi para Zurique? Quem que convidou Zwingli para ir para Zurique? Foi o parlamento de Zurique. Vamos lembrar que a Suíça não existia. Lembra que eu falei agora há pouco? A Alemanha não existia. Depois falei, a Itália não existia, que não existia nada naquela época. Como o Estado que a gente conhece hoje, não existia. A Suíça não existia também. O que essas cidades suíças que a gente ouve falar hoje, ou quem já teve o privilégio de conhecer e tal, quando fala em Genebra, em Basileia, em Zurique, em Luzerna e outras cidades suíças, cada uma dessas cidades, na realidade, eram repúblicas autônomas. Elas tinham um parlamento que dirigia a cidade. Era comum ter 2 parlamentos, tinha o que chamava Genebra, por exemplo, que era de fala francesa. Zurique era de fala alemã, Genebra era francesa. Então, Genebra tinha Le Grand Conseil e Le Petit Conseil, o Grande Conselho e o Pequeno Conselho. Esses 2 conselhos, o grande tinha cerca de 200 pessoas e o pequeno cerca de 50 pessoas, em Genebra. Zurique era muito parecido com isso. E esses conselhos eram compostos por pessoas da cidade e não só da nobreza. Então, as associações de ofícios, os sindicatos, que seria mais ou menos o de hoje, votavam e escolhiam pessoas para participar desses conselhos. E esses conselhos é que elegiam normalmente 3 síndicos. Quem que eram esses síndicos? Faziam o papel do que é uma prefeitura hoje, prefeito. Mas esses conselhos faziam mais do que eleger síndico e leis. Eles também nomeavam os sacerdotes. Então foi esse conselho que trouxe Zwingli para Zurique. E isso aconteceu em Genebra também. Foi o Conselho de Genebra que levou Calvino para Genebra, trabalhar lá em Genebra. Então veja como que, se a gente olhar só humanamente, e isso tem gente que olhou, por exemplo, o historiador marxista olha para isso e fala, olha aí, as forças aí burguesas, capitalistas, que tinham interesse
no protestantismo que fez isso. Mas se a gente olha a partir da fé em Jesus Cristo, entendendo de um Deus que age, lembra o Salmo 136? A gente fala, olha, Deus usou todas essas circunstâncias para trazer essa reforma, provocar essa reforma. O Zwingli, então, vai para Zurique. Em Zurique ele leva as ideias reformadas. E aqui há uma diferença com Lutero. Como que ele chegou às ideias reformadas? Ele chegou pelo estudo. Ele tinha estudado em universidades humanistas, que enfatizavam o uso da razão, e pela razão, lendo a Bíblia, o Zwingli vai chegar a algumas conclusões que ele via na Bíblia. Por exemplo, ele passou a ser contra o trabalho mercenário, porque um soldado, não pode, eu citei isso antes já, não pode ser soldado a não ser do seu país ou da fé. Se você tiver que lutar por alguma coisa, ou pelo seu país, que significa lutar pela família e tal, ou pela verdadeira fé. O Zwingli morreu numa batalha, num campo de batalha. As forças católicas ali não era exatamente o Sacro Império, que o Sacro Império não tinha jurisdição, mas era uma coligação de estados católicos, cercaram Zurique, e Zwingli morreu no campo de batalha, em 1532, se eu não me engano, não sei se eu coloquei, 31, olha. Lendo a Bíblia, ele chegou a uma outra conclusão, né? Isso aqui não pode falar muito, né? O dízimo não é exigência divina, né? Porque se todo mundo concordar com Zwingli, como que fica, né? Mas ele concluiu. Aqui, gente, nós precisamos de entender o seguinte. Zwingli vem daquele mundo medieval em que tudo na igreja era cobrado. Tudo. Desde que a pessoa nascia até a pessoa ser enterrada, ela tinha que pagar por alguma coisa. Então é nesse sentido que o Zwingli está chamando a atenção para o fato que a igreja não é para juntar bens. Por isso que é uma característica do protestantismo, e tem gente que não entende. Eu lembro que eu fiz um ofício fúnebre quando eu fui pastor lá em Santa Catarina, cidade de Joaçá, Berval do Oeste, na realidade, e era uma senhora das pioneiras da igreja lá. Só que eu nem conhecia essa mulher, porque ela tinha se mudado dali, tinha um filho dela ainda lá, Gamaliel, e ela morreu num outro município e veio ser enterrada lá na cidade que eu estava. E ela foi para essa outra cidade, muitos anos atrás, né, antes de eu chegar lá, porque tinha, se eu não me engano, 2 filhas dela morando na cidade de Chapecó, que era 170 quilômetros de onde eu estava. Aí, quando ela morreu, ela foi enterrada, tinha lá o jazigo da família lá no cemitério de Erval do Oeste. Foi, vá para lá e ligaram. Eu lembro que era até um domingo, eu comuniquei para a igreja que a dona Maria Paiva tinha falecido e que o corpo estava sendo trazido para Erval do Oeste, que ia chegar e ia ficar ali no templo. Pois bem, o corpo chegou umas 11 horas da noite, ficou ali no templo, os amigos vieram, família. Quando chegou, o casal de zeladores lá da igreja já tinha preparado um chá, deixado alguma coisa lá para as famílias, tal, né? Café, chá, que negócio todo. Ficou lá. No outro dia de manhã, estava lá o seu Adelmo, a dona Atela, fazendo limpeza, organizando tudo, fazendo mais um cafezinho pessoal e tal. Aí teve o enterro. Veio um casal, que era a filha dessa senhora, e o marido dela, né, genro, portanto, da senhora falecida. E esse casal, essa mulher, não frequentava mais a igreja há muitos anos, a filha da dona Maria. E o casal queria saber qual que tinha sido o custo do ofício e tudo mais, né? Eu falei, não tem custo. Não estou entendendo, né? Não tem custo. Não, pastor, mas o senhor fez o
o ofício aí, né? Fez o culto aí, né? Qual que é o custo do culto? Foi não. Isso é uma ofensa para a igreja presbiteriana. O pastor é ministro do evangelho aqui, e ele está aqui para fazer. A dona Maria foi, imagina, de qualquer pessoa a igreja não vai cobrar. Imagina cobrar da dona Maria, ainda falei. No ofício da dona Maria, tá? Não, pastor, mas a igreja teve custo aí, gastou energia elétrica, o zelador fez café, chá e tal, né? Falei, bom, se vocês quiserem procurar os zeladores, o casal, que era um casal já velhinho, inclusive, mas muito caprichoso, se vocês quiserem procurá-los e oferecer uma ajuda de custo lá para eles, porque eles fizeram um trabalho extra, né? Tal, né? Vocês ficam à vontade, pode fazer isso, né? Mas e o do senhor? Insistindo, eu falei, não, eu não vou receber nada. Aí eles foram procurar o seu Adelma Donatella. O seu Adelma Donatella deram a mesma resposta que eu tinha dado, de jeito nenhum. Não vai cobrar nada. Isso não era a realidade do mundo medieval que Zwinglio cresceu. Tudo era cobrado, tudo tinha que pagar. Então, o Zwinglio, quando ele fala do dízimo, não na exigência divina, não é exatamente o dízimo que nós hoje... Bom, nós ensinamos na igreja, eu acho que pastor não tem que ficar obrigando ninguém a dar dízimo, mas eu, pessoalmente, tenho a bênção de falar, desde os 12 anos de idade, no meu primeiro emprego eu entrego dízimo. Nunca me arrependi. Entrego o meu dízimo. E está lá, né? Bom, mas ele chegou a essa conclusão. Outra conclusão que ele chegou lendo a Bíblia, e estudando a Bíblia, e aplicando aos estudos bíblicos, a razão. Tem que acabar com o celibato. Por que padre não pode casar? Ou pastor, ou sacerdote não pode casar? A abolição das taxas de batismo, sepultamento, né, que vai junto lá com a questão do dízimo. E outra conclusão, a abolição das imagens. Conclusão, em 1525, aquele conselho, lembra aqueles 2 conselhos de Zurique, apoiando as iniciativas de Zwinglio, esses conselhos tiraram as imagens dos templos, todas as imagens, e suprimiram a missa. A partir daquele ano não tinha mais missa em Zurique, passava a ter apenas culto, porque há uma diferença, missa não é exatamente culto. Né? Na teologia católica, missa é a repetição incruenta do sacrifício de Jesus. Entenderam? Na teologia católica, toda missa, o sacrifício vicário de Jesus é repetido. E como que se dá isso? Com a Santa Ceia, com a comunhão. Por isso que missa, quando é missa mesmo, toda missa tem a hóstia e o vinho, que é a repetição incruenta do sacrifício de Jesus Cristo. Zurique acaba com a missa, tira as imagens, isto é, rompe com a Igreja Católica Apostólica Romana, em 1525, por uma decisão dos 2 conselhos. Bom, Calvino é uma... Oi? Quem que vai chorar? Bom, calvinista. Vocês sabem que eu leciono na Universidade Mackenzie, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu mesmo sou presbiteriano. Aí, quando eu vou falar de Calvino, eu brinco, né? Esses dias aconteceu, eu falei, como que é, citando Camões lá, né? Como que é aquele verso? Cálice, como que é o verso lá? Me fugiu agora. Cálice todo, como que é, Senhor Jesus? O Camões, cálice todo, que uma nova musa se levanta, me fugiu o verso lá. E aí eu brinco e tal, né? Eu falo, olha, os convertidos agora fiquem em sentido de... Isso, é exatamente isso, Camões.
Quando eu vou falar de Calvino e tal, né? Mas quem convive comigo logo vai aprendendo que de fato eu brinco muito com os meus alunos, eu sou calvinista. O que eu não sou é calvinoide. Eu falo, pessoal, porque tem uma diferença. Né? Eu tenho uns colegas aí que eu vou contar, viu? É um tipo de calvinismo aí que está mais para doença do que calvinismo. Mas isso é outra história. Eu tenho até que ficar calado. Mas Calvino é um homem do seu tempo. Calvino era um humanista, é um homem do Renascimento, que antes de... assim, o pai dele levou Calvino para estudar teologia. Só que daí o pai dele brigou. O pai dele era uma espécie de secretário do bispo da cidade onde Calvino nasceu, cidade de Noyon, na França. E aí, depois rompeu com o bispo, e aí falou para Calvino, você não vai estudar teologia mais não, que esse negócio é tudo bandido nessa praia, você vai fazer direito. Aí Calvino foi estudar direito, porque direito é só gente boa. Aí foi, pelo jeito é advogado aqui. Aí Calvino foi estudar direito. E é impressionante como que Calvino, nesses estudos todos, tanto de teologia como direito, bom, aí o pai de Calvino morreu, ele abandona o estudo de direito e volta para o estudo de teologia. Mas quando a gente lê o que Calvino escreveu, a gente percebe que Calvino, o curso de direito ajudou muito Calvino. Logo de cara, se você pega as Institutas, que é a principal obra dele, ele dedica a Instituta para o rei francês, o Francisco I. Então, as primeiras páginas, várias páginas, não são 2 ou 3, não, ele vai escrevendo uma defesa do protestantismo para o rei Francisco I. E aí você vê como que o pensamento dele é extremamente organizado, extremamente lógico, né? É uma peça jurídica de defesa de por que o protestantismo está certo e não errado. É bem interessante. E Calvino, eu não tinha colocado, então é esse homem do seu tempo que, a partir dos estudos humanistas, renascentistas, aplica no conhecimento teológico o uso da razão. Isso não quer dizer, eu sempre chamo a atenção para isso, não quer dizer que Calvino acreditasse que o uso da razão é que ia fazer o ser humano entender o Evangelho. Não. Calvino achava que sem o Espírito Santo não tem razão que dê jeito. Mas Deus criou o ser humano com razão. E iluminado pelo Espírito Santo, o ser humano pode compreender a Escritura. Daí, o esforço de Calvino, e aí a gente vê o humanismo, né, de João Calvino, no estudo da Bíblia. Olha como estamos falando de novo da Bíblia, né? Todo momento a gente está falando da Bíblia. Para Calvino, a Bíblia tem que ser lida a partir do seu contexto. É uma coisa meio lógica. Né? E aí, a importância de interpretar adequadamente a Bíblia. Para interpretar adequadamente a Bíblia, eu tenho que saber, eu leio Isaías. Se eu não sei a situação na qual Isaías vivia, eu não vou entender as lições do livro de Isaías para mim hoje. Se eu não entendo o que Isaías disse no tempo dele, para o povo dele, eu não tenho como entender para mim hoje. Por quê? Porque vai aparecer uma outra palavrinha lá que eu não vou falar agora, porque Deus falou num tempo específico para pessoas específicas. Então a gente precisa de ter noção disso, senão a gente não vai compreender o que aconteceu. Uma demonstração que Calvino era um homem assim bem antenado com o seu tempo, que eu falo ali que ele era humanista e renascentista, é o uso que ele fazia dos teólogos da igreja dos primeiros séculos, que são os chamados pais da igreja.
ele cita, quando você lê tanto os comentários bíblicos de Calvino, ou os sermões, mas principalmente as Institutas, Calvino cita muito os pais, os chamados pais da igreja, principalmente Agostinho. Aliás, tem gente que acha que Calvino inventou a doutrina da predestinação, né? Não foi Calvino que inventou. Calvino só, em relação a Agostinho, só fez Ctrl+C, Ctrl+V na doutrina da predestinação, né? Que é uma doutrina de Agostinho. Calvino só copiou, né? Não criou nada de novo. Em todos os escritos de Calvino, então, a gente percebe o uso que ele faz assim dos pais da igreja e tudo mais. O que é importante é que, na cidade de Genebra, houve uma aplicação das ideias de Calvino na legislação. Olha aqui uma diferença entre Calvino e Lutero. Enquanto Lutero via no Antigo Testamento um Deus da lei, que era um Deus que pesa o juízo dele sobre o ser humano pecador, Calvino via no Antigo Testamento a graça de Deus. E não só para a época do Antigo Testamento, mas como para a época dele, a época atual dele. E aí, Calvino dizia, olha, tudo que está no Antigo Testamento que se refere ao culto foi completado em Jesus Cristo. Mas fora isso, tudo que tem no Antigo Testamento ainda tem que ser modelo para a sociedade de hoje. E aí Genebra vai aplicar as ideias de Calvino na administração pública. Eu coloquei alguns itens aí, ou basicamente um item só com relação ao magistrado civil, quer dizer, o governante, que na teologia calvinista, lendo o Antigo Testamento, lendo também o Novo, obviamente, qualquer governante foi colocado no governo por Deus. Então ele tem uma autoridade que Deus estabeleceu. Mas não foi colocado pelo poder. Deus não coloca ninguém no governo para que essa pessoa tenha poder e exorbite desse poder. Deus coloca a pessoa para o bem-estar do povo. Portanto, aí vem a pergunta, e se o monarca, o dirigente, o político, não está cumprindo o bem-estar do povo? Tem direito de tirar o governante? Fazer revolução? Bom, Calvino não deu esse passo. Calvino diz que o direito de tirar um governante errado pode ser exercido, mas pelo que ele chamava de magistrados menores. Ele chamava não, era a estrutura que tinha na época, que ele pegava essa ideia do sistema romano, principalmente da época da República em Roma, em que surge em Roma o magistrado da plebe, que era alguém eleito pelo povo, e que em alguns casos tinha poder de veto numa decisão do Senado. Esse cargo acabou ficando muito importante em Roma, e depois até no Império e tudo mais, acabou sendo cooptado e usado pelo imperador. Mas, de qualquer modo, Calvino disse, olha, tem. Agora, o auxiliar principal de Calvino, um homem que se chamava Teodoro Beza, nos escritos de teologia dele, deu esse passo. Falou, não, é legítimo que uma população se rebele contra o governante e tire o governante. Bom, nessa aplicação das ideias de Calvino em Genebra, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que já está em Lutero, porque vocês se lembram que um dos itens de Lutero, que eu ainda não falei, mas certamente muitos daqui já ouviram, é a questão do sacerdócio universal, que está muito em relação com a questão humanista, que é a questão do protagonismo do indivíduo. Não é mais instituição que determina, mas o ser humano agora, ele se coloca diante de Deus sem intermediários, exceto o próprio Jesus Cristo. Mas não tem um sacerdote, não tem alguém que ele tem que chegar lá e fazer a confissão, por exemplo. O sacerdócio universal.
Calvino diz, olha, na igreja não tem, na teologia calvinista, isso valeria, num certo sentido, para a teologia luterana, não tem leigo. A palavra leigo, para diferenciar do clero, não existe, porque não tem diferença. Todos são iguais na igreja de Jesus Cristo. E aí Calvino fazia uma distinção em 4 ministérios para a igreja: pastor, mestre, presbítero e diácono. Eram os 4 ministérios que a igreja deveria ter. Vocês viram que aí está em ordem hierárquica, né? Não está, não. Porque para Calvino não tem hierarquia. Esses ministérios são apenas funções diferentes. O pastor não é maior que o mestre, que não é maior que o presbítero, que não é maior que o diácono. Então, na igreja, não tem ninguém maior, mais importante que outro. Quando eu era pastor lá, a gente vai ficando velho, fica contando as histórias bem do passado, né? Lá em Santa Catarina, que eu já contei uma historinha aí, aconteceu um caos comigo bastante interessante. Nós recebemos a visita de um grupo, veio um ônibus de um outro município, na verdade lá do Paraná, que fez um trabalho de evangelização, tal, fizeram um teatro. Chegaram sexta-feira no final da tarde e foram embora só domingo à noite. E aí teve uma série de coisas na cidade e tal, e entre as coisas teve lá uma peça de teatro, tudo. A minha igreja lá era uma comunidade pequena. Lá no sul as igrejas são bem menores do que aqui, né? Igreja, até a Assembleia de Deus, que costuma ter igrejas grandes aqui na nossa região, lá eram bem menores do que são por aqui. Então imagina a presbiteriana, né? Costuma ter comunidades pequenas, né? Então era uma igreja boa, bem estruturada, tudo, mas não tinha tanta gente assim. Aí, bom, vem esse ônibus lá do Paraná, a gente precisa de organizar algumas coisas, combinou, alguém ia lá cozinhar, não sei o quê. Eles ficaram hospedados numa escola que tinha um auditório grande, o teatro foi lá e tal. Aí sobrou para mim, que era o pastor da igreja, na época eu lecionava também, mas eu podia, na sexta-feira à tarde, sair para levar saco de batata, de tomate, de repolho, as coisas, para fazer comida para o batalhão que estava lá, né? E eu tinha que pegar uma coisa num lugar, outra coisa em outro lugar e tal. Bom, o fato é que, numa das minhas chegadas ali, o pessoal já estava lá. O pessoal que veio lá do Paraná. E um tocando violão aqui, o outro grupo cantando lá, o pessoal, outros arrumando o quarto e sei lá o quê. E eu passei umas 2, 3 vezes por um grupinho de umas 5, 6 pessoas, tocando e cantando. Passei ali carregando lá alguma coisa, caixa de mantimento, alguma coisa assim, né? E cumprimentei o pessoal quando eu cheguei. Estava com um pouco de pressa também, não podia ficar parando ali, apesar de ser o pastor da igreja, mas cumprimentou, boa tarde, sejam bem-vindos aqui a Joaçaba, sintam-se à vontade e tal, né? E eu já depois paro para conversar com vocês, falei alguma coisa assim, né? Mas eu nem me apresentei, foi uma falha minha também, né? Na correria, nem me apresentei direito, tal, só falei isso, e voltei, peguei as coisas, tal, leva e traz e tudo mais, né? Até que eu parei para conversar com o pessoal, né? Niki eu parei, como diz o outro em bom português, né? Aí já um dos rapazes resolveu me evangelizar, né? O que eu achei ótimo, porque eu também preciso ser evangelizado todo dia, né? Então, nada, resolveu me evangelizar. Aí começa a conversar comigo e tal, o senhor
Porque ele achou que eu era o sujeito da venda lá, que só estava entregando os mantimentos. Né? Falei, não, eu sou da igreja também. Ah, o senhor é da igreja? Que bom, então o senhor conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Estou tentando conhecer. Né? Falei, o senhor é alguma coisa na igreja? É só membro da igreja ou o senhor é alguma coisa, é oficial da igreja? Na igreja presbiteriana fala oficial, né? Presbítero, diácono e tal. Falei, eu sou sim, sou oficial da igreja. O senhor é o quê? Presbítero? Eu sou presbítero, né? Porque o pastor é presbítero. Eu sou presbítero, eu sou pastor da igreja. O senhor é pastor? Nossa, então nós estamos falando aqui com o capitão, achando que estou falando aqui com o soldado raso, né? O cara falou assim, né? Aí nesse momento eu falei, não, você está falando com o soldado raso, porque na igreja de Jesus Cristo só tem um capitão, que é Jesus Cristo, o resto é tudo soldado raso. Então, essa é a teologia de Calvino, que era também a de Lutero. Essa é outra pergunta para a gente conversar depois, se a igreja está funcionando assim, né? Como que é? O Christopher aí também, que foi criado na igreja, pai missionário, né? Deve ter muito para falar sobre isso, tanto que já viu, né? Então, mas a teologia calvinista era isso, esses ofícios não são hierárquicos, não? São só para o bom funcionamento da igreja que Deus permitiu que tivesse. Bom, as ideias de Calvino foram aplicadas na Inglaterra, especialmente o movimento chamado puritano na Inglaterra, que chegou a dominar o Estado. Para dominar o Estado, os puritanos chegaram a decapitar um rei. Lembra o direito da Revolução? O rei foi preso, foi julgado, foi condenado à morte. Nessa época que foi elaborada a Confissão de Fé de Westminster, que está ali, CFW, e os catecismos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil usa até hoje como documento essencial. E essa igreja foi para a América do Norte e da América do Norte veio para o Brasil, e é a igreja, no caso é que é a Igreja Presbiteriana. Mas o puritanismo não é uma influência só na Igreja Presbiteriana. O puritanismo está presente, em grande medida, em várias denominações que vieram para o Brasil. O puritanismo tem, vou dizer assim, um parentesco com o movimento pietista alemão. E o movimento pietista, junto com o puritanismo, foram muito influentes na América do Norte. Praticamente são as bases do movimento que ficou conhecido como os Grandes Avivamentos. Os Grandes Avivamentos não foram só nos Estados Unidos, eles atingiram Canadá, Holanda, Inglaterra, País de Gales, Alemanha, Holanda, Noruega, vários países foram atingidos, mas nos Estados Unidos é onde ele foi, de fato, mais forte. E esses Grandes Avivamentos foram fundamentais para a eclosão do movimento missionário do século XIX. E é desse movimento missionário do século XIX que a maioria de nós aqui chegou ao conhecimento do Evangelho. Porque Deus foi levantando homens e mulheres dispostas a levar o Evangelho, e o Evangelho foi chegando até nós. Aqui é um hino que eu não consegui em português, eu não quis traduzir, do espanhol, mas é um hino que foi escrito por João Calvino, e que mostra assim um pouco do pensamento teológico e da preocupação de Calvino colocar a teologia nas músicas. Por que eu falo disso e acho isso importante? Talvez não fosse o caso aqui desse grupo, mas especialmente nas aulas, tanto no seminário como no Mackenzie. O que a gente canta de bobagem hoje é uma coisa, desculpa aí o pessoal que toca, que dirige louvor, mas
olha, falta um pouco de inteligência. Aí o pessoal que é músico aí vai compreender o que eu vou falar. Já de começo de conversa, falta qualidade musical, em boa parte do que se canta. Tem gente que é da área de música aqui? Tem? Eu estou falando alguma bobagem? Não estou, né? Já falta qualidade musical. Você não precisa nem de fazer os 3 acordes básicos. Com 2, você toca metade dos cânticos que tem por aí, né? E aí, quando você pega a letra do que se canta na maioria das igrejas aí, é coisa da depressão, quando a gente canta. Porque se canta teologicamente. E tanto Lutero é o compositor do Castelo Forte, por exemplo, que até hoje canta e tal, né? E aqui um texto de Calvino. Calvino dava muita ênfase a que se cantasse salmos no culto. E aí ele vai falando de um Deus que deve ser louvado porque é o Redentor, é em quem nós temos que confiar. Então a teologia colocada em música foi uma preocupação dele. E para encerrar essa questão de Calvino, 3 coisas que me parecem essenciais na teologia de Calvino e que nem sempre é percebido assim. Primeiro, não é a predestinação que é a doutrina principal de João Calvino, é a doutrina da soberania de Deus. A soberania de Deus não é uma soberania só sobre os corações, é sobre todo o universo. Aí tem alguns hinos que a gente canta que são belos e são adequados. Eu acho que vocês vão se lembrar de um cântico, já não é tão novinho, mas acho que ainda se canta nas igrejas, como que é? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas, né? Então, Deus é soberano sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, na teologia de João Calvino. Uma outra questão fundamental para Calvino, como foi para Zwinglio, como foi para Lutero, como foi para Wycliffe, como foi para todo mundo que a gente falou até agora, é a Escritura. E aí, Calvino, eu já falei antes, aquela ênfase que ele dava em conhecer o contexto em que a Bíblia foi escrita. Calvino tem um conceito que ele aborda nas institutas e em outros lugares, que é o conceito da acomodação. Deus é um Deus que se acomoda. Mas calma lá, não é que se acomoda que ele deita na rede e cruza os braços, não é essa acomodação. Deus se acomoda à circunstância humana para poder falar com o ser humano. Esse é um conceito de João Calvino. Portanto, quando eu estudo a Escritura, eu tenho que procurar entender como que era a situação da época, para entender como que Deus, que é tão misericordioso, ele fala uma linguagem que o ser humano possa compreender. Veja, quando Deus falou com Jeremias, Deus não falou em português com ele, certo? Por uma questão básica. Jeremias não falava português. O português nem existia naquela época. Então Deus falou em hebraico com ele. Então é isso que Calvino fala da acomodação. Deus é tão misericordioso que ele se revela no tempo de acordo com a possibilidade que as pessoas têm de compreender essa revelação. Esse é o conceito da acomodação. Por isso que aí vem a questão do humanismo, do uso da razão. Nós precisamos estudar, conhecer a teologia do modo mais racional possível, mas isso não dispensa o Espírito Santo. Para Calvino isso é básico. E por fim a questão da vida cristã. A vida cristã não é para ser exercida no mosteiro, no convento, mas no mundo. Isso também não é uma ênfase só de João Calvino, obviamente. Zurique aplicou isso, né? Zwinglio em Zurique, ou Zurich. A mesma coisa Lutero,
que saiu do mosteiro, depois se casou, né? Lutero se casou com uma mulher que era freira também, chamada Catarina, né? Catarina von Bora. E essa ideia, o que é ser cristão? Como que se vive a vida cristã? É uma ideia que já estava presente lá na devoção moderna, na imitação de Cristo, nos irmãos da vida comum. O cristão vive no mundo em que ele está para transformar o mundo que ele está. O cristão tem responsabilidade. Tanto o cristão individualmente, como a igreja como corpo. Devem transformar o mundo que vive. Para a gente, pelo menos, citar, eu quero falar um pouco da reforma na França. Quando Calvino escreveu as 95 as Institutas, eu imagino você, já deve estar... Calvino, eu falei agora há pouco, ofereceu as Institutas para o rei Francisco. O Francisco achava que a igreja podia ter algum tipo de reforma, mas ele achava que era melhor ter uma reforma fora da França do que dentro da França. Tem vários motivos. A França é herdeira do Carlos Magno, que eu até já citei aqui antes, Império Carolíngio. O Carlos Magno começou uma atitude na igreja, que era uma atitude de que o poder político administrava a igreja. Então, no Império Carolíngio, o imperador começa a nomear bispos. Isso deu uma confusão que a gente não vai entrar. Se você digitar lá no Google a querela das investiduras, você vai encontrar vários textos que falam sobre isso. O que era investidura? Quem é que investe o bispo? O monarca ou o papa? Então teve toda uma polêmica e tal. E isso começou lá no Império Carolíngio. Portanto, a França tinha uma tradição de nomeação de bispos e tudo mais. Então, a França tinha uma tradição de exercer um certo controle sobre a igreja. Isso é tão sério, gente, que teve uma disputa entre o rei francês, no finalzinho do século XIII, os anos 1200, e o Papa, que no início do século XIV, os anos 1300, o rei francês praticamente sequestrou o Papa foi tirado de Roma e foi levado para a cidade de Avignon, pelo nome, você já vê que é França. Essa situação ficou conhecida como o cativeiro babilônico da igreja. Até porque durou 70 anos também, mais ou menos. Foi até mais de 70 anos, mas é que em torno depois de 70 anos, o que aconteceu? Houve um concílio para eleger um outro Papa, só que a França ainda estava dominando o papado, o Papa ainda estava em Avignon, e o Papa era francês. Falou, não, aí cantou aquele sambinha, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Ficou em Avignon. Aí o concílio que tinha se reunido em Roma elegeu um outro Papa. Ficaram 2 papas. Aí falou, bom, vamos resolver essa briga aí. Teve um outro concílio em Pisa, elegeram um outro Papa e falou, agora vocês dois não são mais papas e pode renunciar e tal, né? Claro, nenhum dos dois renunciou. A igreja chegou a ter 3 papas. Claro que a igreja católica não reconhece 2 deles. Mas ficou um papa governando a igreja em Avignon, um papa em Roma e um papa do concílio de Pisa. Eram 3 papas, por um tempo, que ficou conhecido como cativeiro babilônico da igreja. Então, estou falando tudo isso para dizer, tudo aconteceu por causa do poder do rei francês. Então, a França era consciente de 2 coisas.
Os franceses eram cristãos legítimos, fiéis à igreja, mas também a igreja francesa era francesa. Então, o Vaticano que não interferisse muito. Aí acontece uma coisa curiosa. O rei Francisco, a nobreza tal, até concordava com algumas reformas. Mas assim, não é muita não, só um pouco. Mas, fora da França, eles achavam que devia ter reforma. Olha aí uma questão política. Por quê? Porque se a reforma tivesse sucesso no Sacro Império, significava o enfraquecimento da Casa de Habsburgo, do Carlos V. Ora, quem que era o maior concorrente da França em termos de poder na Europa naquela época? A Espanha, a Casa de Habsburgo. Então a França acabou evitando a reforma. No período da reforma, já na segunda metade do século XVI, nós vamos ter como rei esse Carlos IX, que foi rei de 1560 a 1574, então um reinado de 14 anos, mas ele foi coroado muito jovem, criança, tinha 10 anos. Então quem ficou governando, de fato, isso era muito comum quando acontecia isso, né? Coroava um sucessor que era criança, mas aí nomeava um tutor, né? Que governava o reino. E quem foi nomeado foi a mãe dele. A mãe dele era uma das mulheres mais poderosas que tinha na Europa, porque ela era Médici, a Catarina de Médici. Lembra que eu falei, os Médicis de Florença, uma família muito poderosa e tal. E ela era muito católica. Para vocês terem ideia, nesse período, desde o século XV, Papa, a família Médici ou teve um Papa ou controlou um Papa. Tal o poder que essa família teve. Então a Catarina era dessa família e, portanto, ela era super católica, ultra católica. Só que é o seguinte, os protestantes na França tinham se tornado muito fortes. E um desses protestantes, que é aquele Coligny, que eu escrevi ali, a importância de Coligny, era um duque. O cara era dono de metade do norte da França. Tinha muita terra, era muito rico, muito poderoso, e era protestante. Os protestantes na França eram calvinistas, mas eram chamados de huguenotes. Vocês sabem por quê que eram huguenotes? Eu também não. Tem mais ou menos umas 380 possibilidades. Então, estou brincando, mas tem várias explicações por que eles seriam chamados de huguenotes. Você procura lá no Google, vai ter algumas opções, você escolhe uma lá e sabe que é difícil de saber. O Coligny chegou a ser uma espécie de primeiro-ministro do Carlos IX. Ora, a França não queria uma reforma dentro da França, queria se manter fiel ao Vaticano. Mas quem adquire muito poder político é um protestante. O rei era católico. Só podia ser rei da França se fosse católico, porque o Estado era católico. O principal assessor dele era um protestante. A Catarina, que quando Carlos IX era criança ainda, era que de fato governava, era católica ferrenha. Quando o Carlos IX adquire a maioridade, ele vai governar, mas tinha uma espécie de primeiro-ministro que era um protestante. A Catarina teve uma ideia para acabar com a guerra civil que a França estava envolta por causa de divisão entre protestante e católico. A ideia dela foi o seguinte: casar a filha dela, a única filha que ela tinha 4 filhos e uma filha, que eram todos filhos do rei, né, que tinha morrido, ela era viúva, obviamente. Casou a filha dela com um homem chamado Henrique de Navarra. Navarra era um reino entre a Espanha e a França,
que era protestante. Tão protestante que Calvino se correspondeu com a rainha de Navarra, a mãe do Henrique. E o reino de Navarra costumava ser uma espécie de protetor de protestantes. Quando em algum lugar tinha protestante sendo perseguido, o próprio Calvino chegou a passar por Navarra. Eles eram protegidos e tal. Então a Catarina falou, vamos casar nossa filha católica com um rei protestante. O Navarra era um reino pequeno, tudo mais, mas... E aí, quem sabe a gente consegue trazer a paz. Bom, não deu a paz, isso acabou desembocando na chamada Noite de São Bartolomeu, dia 24 de agosto de 1572, ou o Massacre de São Bartolomeu. É que dia 24 de agosto é o dia de São Bartolomeu. Na noite de São Bartolomeu, quando estava ocorrendo a festa pelo casamento da Margarida e do Henrique, os católicos, liderados por um duque que era muito poderoso e que rivalizava com o protestante Coligny, que era o duque de Guisa, que está o nome ali também, esse duque de Guisa controlava o aparato militar da França. A gente fala exército, mas exército, como tem hoje, não existia naquela época, mas como se fosse o exército. Aí ele usa esse poder e mataram. Tem historiador que diz que só em Paris foram mortos naquela noite cerca de 6 mil protestantes. Nós estamos falando do século XVI. Paris tinha pouco mais do que essa população. E tinha muito protestante em Paris nessa noite por causa desse casamento. Porque seria um casamento para a celebração da paz. Então, eu quis trazer isso para colocar um item, que é a questão das guerras religiosas. Lembra que eu falei que Zurique foi cercada e Zwingli morreu numa batalha. Então, na França também teve essa mortandade lá, quando provavelmente 6 mil huguenotes morreram. Bom, o último que eu quero citar está aqui. É a chamada reforma radical. Por que radical? Porque essa reforma radicalizou algumas questões que nem Lutero, nem Zwingli, nem Calvino chegaram. Bom, essa reforma radical começa de uma crítica que eles faziam ao dízimo, ao clero e ao batismo. Dízimo, a gente já viu, o clero também um pouco, né, que essas críticas já existiam. E o que é a questão do batismo? Eles começam a dizer que batismo, duas coisas. O batismo deve ser administrado só para quem crê, portanto, criança não pode ser batizado. E isso leva as pessoas a batizarem novamente os que vinham da Igreja Católica e aceitassem a fé reformada. Eles diziam que igreja é uma questão de decisão voluntária. As pessoas têm que querer ser dessa ou daquela igreja. Não é porque a pessoa nasceu num determinado lugar, ela tem que ser de tal igreja. Que era o que estava acontecendo. A pessoa nascia francesa, era católica. Só que depois da reforma de Lutero, lá na Saxônia, quem nascia na Saxônia era o quê? Luterano. Porque isso a reforma luterana não mudou. Mas isso também vai acontecer em Zurique e vai acontecer em Genebra, depois da reforma protestante. Nasci em Zurique, era da Igreja Reformada de Zurique. Nasci em Genebra, era da Igreja Reformada de Genebra, Igreja Protestante Genebrina. Essa reforma radical dá um passo além, dizendo, olha, a igreja tem que ser coisa de decisão voluntária. E daí, se você decide ser dessa ou daquela igreja, você deve passar por um outro batismo. Por isso que eles foram chamados de anabatistas. A igreja é diferente da sociedade.
e, portanto, é diferente do Estado. O Estado não tem que definir nada sobre a igreja. No entanto, a igreja tem uma palavra para o Estado. E aí que eles tiveram muitos problemas. Não bastasse já o problema do batismo, que deu muita confusão, porque eles foram criticados, não só por católicos, mas por Lutero, por Calvino também. Eles tinham um pensamento absolutamente igualitarista. Eles achavam que, lembra que eles criticavam o clero? Eles levavam às últimas consequências aquela ideia do sacerdócio universal. As últimas consequências. Não tem clero ordenado, não tem sacerdote ordenado. Um grupo de cristãos, todos são pastores uns dos outros. Era o pensamento deles. E qualquer um, cristão maduro, pode batizar um cristão mais novo. Olha, isso era um absurdo, tanto para reforma calvinista, como para a reforma em Zurique, como para a reforma luterana, para a reforma anglicana, que eu também não abordei aqui. Isso estava errado. Mas eles radicalizaram a ideia do sacerdócio universal. Mas não foi só isso. Eles radicalizaram todas as relações humanas. A partir da fé cristã, da leitura da Escritura, esses radicais chegaram à conclusão que não tem lugar nenhum da Bíblia que Deus diz que o rei é melhor do que qualquer outra pessoa, que um nobre é melhor do que qualquer outra pessoa. Então não era só em relação a um clero e os leigos, mas era na sociedade toda. Deus criou os seres humanos iguais. E Deus deu a terra para todo mundo. Bom, não deve ser difícil da gente já desconfiar que isso vai dar confusão. Isso vai dar confusão e muitos desses radicais acabaram sendo presos, morrendo. Zurique, veja só, não foi só católico que matou o protestante. Teve protestante também condenando protestante à morte. Zurique votou uma lei que condenava à morte os anabatistas que fossem pegos praticando o novo batismo. Então, olha só o tempo que a gente vivia. Então, às vezes a gente romantiza um pouco, os protestantes e tal. Mas protestantes também errou, infelizmente, e promoveu isso. Esses radicais, esses chamados anabatistas, foram muito fortes em Zurique e na Saxônia. Na Saxônia, Lutero já chega para lá neles, mas eles continuam fortes na região, em outras regiões alemãs. Em Zurique, eu até coloquei aqui, a pena de morte foi promulgada em 1526, já para os anabatistas. Aí o que aconteceu? Há um rompimento e eles vão criar comunidades, eles chamam de associações fraternas, em que eles se retiram para viver a vida cristã. Eles formam colônias isoladas, separadas, tal, e nessas colônias eles vão viver uma vida absolutamente igualitária. Eles têm lá o culto, cada um tem a sua terra, se alguém precisar de ajuda, a comunidade vai lá e ajuda. Mas isso continuou dando confusão, porque em alguns momentos a pregação deles costumava ser uma pregação muito inflamada, e era comum que eles fossem cercados e destruídos. Até que entra em cena um homem chamado Menno Simons, ou, como tem alemão que fala, Menno Simons. O Menno Simons se torna um reformador radical,
se torna um anabatista. Era um homem que tinha posses, só que quando ele se torna líder anabatista, ele, vendo todo o processo de violência que tinha ocorrido e que muitos anabatistas tinham perdido a vida, por exemplo, um dos mais importantes anabatistas, que era na Saxônia, o Thomas Müntzer, que rompeu com Lutero. No começo ele estava junto com Lutero, depois rompeu. Tem um sermão dele, que ele pega aquele texto de Daniel, quando que tem lá que tem aquela mão que escreve na parede e tal, né? E aí ele pega aquele texto e usa aquele texto para falar que o imperador opressor era o Frederico Sábio. Aquele que a gente já falou. Por quê? Porque, como ele era um reformador radical, ele queria levar todo mundo a essa ideia que Deus criou todo mundo igual e não tem separação, que esse negócio de sangue nobre ou qualquer coisa assim. Então, o Thomas Müntzer morreu, ele foi condenado à morte. Então, essas coisas e outros, né, que eu não vou ficar citando, o Menno Simons, de posse dessa história, e também lendo a Bíblia, fala, gente, o nosso padrão de pregação não pode ser a violência, tem que ser pelo amor. O que ele faz? Ele mantém a ousadia da ação social, mas com uma ousadia de um pacifismo absoluto. Olha, nós não vamos, pela força, levar as pessoas à compreensão dessa igualdade. Nós temos que pregar, ler a Bíblia, explicar. Mas não vamos assim. Bom, esses grupos anabatistas existem até hoje, especialmente na chamada igreja menonita, que recebeu esse nome por causa desse líder, Menno Simons, né? Essa igreja tem no Brasil, né? Tem no começo do século XX, surgiu uma colônia importante menonita em Curitiba, né? Não bem em Curitiba, né? Nas proximidades de Curitiba, e hoje tem uma igreja menonita relativamente forte na cidade de Curitiba, né? Com vários templos, tudo. E é interessante que é uma igreja que aqui, por exemplo, a gente tem, não sei se é o caso desse grupo, mas se a gente pensar em protestantismo aqui no Sudeste, tem gente que nunca ouviu falar de menonitas. Mas lá em Curitiba, apesar de ser uma igreja que não tem tanta gente como uma Assembleia de Deus, ou como a Batista, ou como a Presbiteriana, ou como a Metodista, mas é um grupo, embora pequeno, tem escola, tem hospitais, e que tem muita gente que nem sabe. Por quê? Essa ideia da ação social, da transformação do mundo ao redor. Isso ficou muito marcante para os grupos menonitas. Tem uma outra colônia importante também, que eu nem sei como que está essa colônia hoje. Talvez o Christopher, que morou, seu pai era lá de Goiás, né? Morou em Goiás, é Rio Verde, né? Tem a colônia menonita, que eu acho que ainda é uma colônia importante lá na região, né? Que ainda é dessa tradição. Pois bem, aqui então eu encerro com essas ideias, pontuando alguns aspectos da reforma protestante, para a gente pensar não só os louros daquilo que aconteceu no passado, mas também pensar nisso, houve violência, os próprios protestantes em alguns momentos eles não só sofreram a violência, mas houve um momento que o Calvino, por exemplo, concordou com a morte do Miguel Servetos, que foi condenado por heresia, ele não acreditava na Trindade, e foi morto em Genebra, por heresia. Calvino ainda foi misericordioso, ele sugeriu para o conselho, porque não era Calvino que condenava, né? Era aquele conselho,
mas ele pediu para o conselho que o Servetus, em vez de ser queimado, que era o que se fazia com o herege, que ele fosse decapitado, que era mais humano, né? Porque aí morria mais rápido, né? Acabou, né? Viu como ele era bonzinho, João Calvino? Né? Então, nós temos muita coisa para pensarmos dessa história e algumas questões aí pontuando, e a gente pode conversar um pouco aí ainda sobre isso, temos alguns minutos aí, e não precisa de ser só pergunta, né? Obviamente, quem sou eu para responder perguntas, né? Posso ajudar em algum caso, mas eu creio que muitos de vocês aí podem também dar aí algum tipo de contribuição dos seus estudos, né?